Estamos ao vivo. Mas eu não estou vendo nada aqui, ó, Cris. Agora sim. Boa tarde aos nossos ouvintes e internautas da Taba TV. Hoje, dia 22 de novembro, e a gente teve uma série de problemas. Está acontecendo o tempo inteiro aqui em Niterói, né? Se falta luz, tem internet, mas não tem internet. Mas vem a luz, é uma confusão e chove, e espetáculos que têm que ser suspensos. A gente está vivendo uma conturbação aí muito grande, né? A astral, eu acho que é do planeta, mas estamos aqui na Tava TV, né, com mais um programa sobre medicina integrativa, e hoje trazendo a Graziela Santoro, né? Junto, eu e a Ariane, pilotando este programa. E aí a gente tem que fazer muita pergunta para a Graziella. Em primeiro lugar, por quê? Porque a Graziella ela é a coordenadora de uma associação que é do alcoolismo feminino, né? E isso há 3 anos que vem funcionando e a todo vapor, né? E a atuação dela é muito virtual. Então, quando tem esses problemas, ela já deve até estar acostumada, porque as nossas internets, no plural, não andam muito bem das pernas, né, o Grazi? Então, quero te dar a palavra para você cumprimentar todo mundo, e aí a gente começa a fazer as perguntas, tá bom? Seja bem-vindo à Taba TV. Obrigada, Helena, obrigada, Ariane, né, por essa oportunidade. Então, eu sou a Grazi, a nossa associação, como a Helena falou, né, já está indo para 4 anos, em fevereiro a gente completa 4 anos. Eu sou uma alcoolista, né, sou dependente de álcool, não consumo bebidas alcoólicas há mais de 15 anos. E aí, nesse período aí, em fevereiro de 2020, a gente foi para o Instagram para falar de alcoolismo, para quebrar preconceitos, estigmas, né? Para ajudar mulheres em sofrimento. E o nosso principal diferencial foi sair realmente do anonimato, né? Poder falar não só da dependência de álcool, mas do consumo de álcool, né? A forma em que as pessoas hoje consomem álcool, né? Independente da dependência ou não. Então, obrigada pela oportunidade, gente, de poder falar, né? Levar conhecimento, informação sobre isso para mais pessoas. Grazi, eu queria que você começasse com o nome da associação, né? Uma associação, né? Uhum. Qual é o nome assim, o que vocês consideram como critério para a pessoa entrar, né, para pertencer a essa associação? Tá. É a Associação Alcoolismo Feminino. A gente começou como um coletivo para ajudar mulheres a pararem de consumir bebidas alcoólicas ou para melhorarem a relação, né, com o seu consumo. Hoje a gente já tem mulheres que pararam de fumar na associação, né, mulheres dependentes de remédio, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Muitas mulheres consomem ansiolíticos, né, e remédios para dormir, remédio para emagrecer. Então, no Brasil, o consumo dessas substâncias é muito alto, né? E o critério hoje, a gente nem é, considera mais, quero parar de beber, né? A gente acolhe qualquer mulher que esteja sofrendo ou que tenha curiosidade em entender o que é um consumo abusivo, nocivo, uma dependência. Ela pode até continuar bebendo, né? Porque a gente entende hoje que é melhor ela continuar bebendo com a gente, amparada por mulheres que já pararam, do que ela ficar sozinha, que é como ela se sente,
né, nesse estágio que a gente chama de pré-contemplativo, né, que ela ainda está assim, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu quero parar? Será que eu não quero? Então, enquanto ela está na dúvida, vem ficar com a gente também. Então, qualquer mulher, né, que não esteja satisfeita com a sua vida, né, esteja sofrendo e tendo consequências em sua vida, em diversas áreas da vida, ou uma só, com relação ao consumo de álcool. E essa questão do sofrimento, como é que você pode falar sobre esse sofrimento? Como é que vocês assim, o que vocês já sabem, o que vocês identificam, ou o que elas falam, né? O que elas trazem assim para descrever esse sofrimento? Então, a dependência de álcool, a principal, existem 7 critérios, né, para diagnóstico da dependência. A dependência de álcool, o termo correto é transtorno por uso de álcool ou transtorno por uso de substâncias. Tem CID, né, Classificação Internacional de Doença. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de vontade, não é nada disso. É uma dependência mesmo, mental e comportamental, né? E elas a principal característica da dependência é a perda do controle. Não é, ai, bebe todo dia, ai, tá bebendo, já tá bebendo cachaça. Não, é a perda do controle, né? A grande maioria das mulheres bebe cerveja ou vinho. A grande maioria das que chegam para a gente é cerveja e vinho, e são dependentes, né? Então, a principal característica é a perda do controle, e o sofrimento é esse, né? Mas, pô, é só uma cervejinha, como é que eu não consigo parar? E não consegue, não vai conseguir. E aí o sofrimento vai aumentando, porque as relações vão se deteriorando, né? Com a família, com a mãe, com o pai, com o marido, com os filhos. No trabalho também começa a ter perdas, né? Falta o trabalho porque está de ressaca, aí tem que arrumar atestado, né? Para mentir, para dizer. Então, assim, ela começa a ter perdas, né? Nas suas áreas da vida, na saúde também, né? E no sono, né? Sono que é tão importante para a gente, elas acabam não conseguindo dormir, né? Ou desmaiam e acordam de madrugada, aí a qualidade do sono fica afetada. A depressão, porque o álcool ele é uma substância depressora do sistema nervoso central. Então, muitas mulheres, vou beber para relaxar. Não vai relaxar, você vai deprimir, né? Então, quem já tem depressão vai ficar mais deprimida. E quem não tem depressão corre o risco de se tornar deprimida, né? De ter uma depressão. Então, quando esse sofrimento. E muitas vezes elas não conseguem aceitar. A gente fala que é a doença da negação, porque é uma droga lícita, é droga, porque droga é qualquer substância que altere o funcionamento do sistema nervoso central e o álcool altera, então é droga, né? Como o cigarro é droga. E elas não conseguem, porque é tão glamorizado, é tão normalizado, né? É uma coisa tão. é, assim, a gente já vem culturalmente, né? A indústria do marketing, o marketing das indústrias, ele é muito potente, né? Então, ele vem fazendo um trabalho muito bom, né, na cabeça das pessoas, dizendo que você só faz parte da turminha ou só vai ser feliz se beber. E as pessoas acreditam, né? É isso. Me Você, interrompe Ô, porque eu falo Grazi, demais. olha só, eu gostaria que você também nos explicasse como vocês se organizam, né? Eu achei muito interessante haver reunião por grupos temáticos, né? E muito me impressionou a quantidade de profissionais, porque eu vi que vocês têm psicólogo, terapeuta em dependência química, tem psiquiatras, cientista nutricional, que eu nem sabia que existia exatamente esse profissional assim.
Uhum. Exatamente, um neurocientista nutricional, não sabia que existia. Professor de yoga também, eu contei uns 5, mas pode ser que vocês tenham até outros, né? E eu Uhum. queria saber, então, com maiores detalhes, principalmente esse neurocientista nutricional. Tá certo? Então, quando a gente começou, era só para levar informação. A gente foi para o Instagram e aí foi logo no lockdown no Brasil, assim, começou a fechar tudo, É. fechou o grupo de AA, fechou o grupo de NA, e aí a gente já tinha uns 2 meses, um mês e pouco no Instagram. E aí começou a aparecer muita mulher, muita, mas muita mulher pedindo ajuda. E aí eu falei, gente, essa dor. Porque quando eu ia para o grupo de 12 Passos, né, os grupos anônimos, que eu frequentei muitos anos, há 15 anos atrás, eu era uma das poucas mulheres que estavam ali, e das que chegavam, eu era uma das poucas que permanecia, né? E aí eu li uma pesquisa, vou falar do grupo, mas aí eu li uma pesquisa falando que nos últimos 10 anos o consumo de álcool entre as mulheres tinha aumentado em torno de 40%. Os homens Nossa, não tinha tido aumento entre os homens, só entre as mulheres. E que até 2030 o número de mulheres dependentes de álcool ia se igualar ao número de homens. Então, daqui a 7 anos, né? Menos até. E aí elas começaram a pedir. Grazi, faz grupo de WhatsApp. Grazi, vamos fazer reunião. Grazi, assim, a nossa associação foi criada pela demanda das mulheres que chegavam. E a gente foi percebendo que muitas sofriam violências. A violência tem muita relação. O álcool é um facilitador das violências. Então, o homem se torna mais agressivo, a mulher se torna mais vulnerável, né? A gente começou a perceber que elas tinham, a grande maioria, né? Mas sérios problemas com a própria mãe, né? E com os filhos, pelo consumo. A gente começou a perceber que muitas eram da comunidade LGBTQIAPN+, porque elas não tinham encontrado até então um espaço seguro para elas. É... e aí esses grupos terapêuticos, eles foram sendo criados de acordo com essas demandas, entende? A gente tem uma pesquisa quando elas chegam na associação. Quando elas entram para a associação, elas preenchem um cadastro, que é uma pesquisa. E a gente pergunta: você já sofreu algum tipo de violência? Então, lá as 5 violências. Uma coisa que nos assustou demais é que mais de 80% delas afirmam terem sofrido violência sexual e ou física estando alcoolizada. Então, a gente criou um grupo terapêutico para tratar essa questão da violência associada ao consumo de álcool, com uma psicóloga que trabalha só isso com elas. E foi dando certo. E aí a gente foi criando os outros grupos. Então, hoje tem um grupo da comunidade LGBT que eu falei, tem um grupo de prevenção de recaídas, porque quando elas recaem, e mais de 80% recaem no início, então a gente tem que romper isso também. Recaí, não consegui. Não, você está conseguindo, é o seu processo, né? Calma. Você bebeu tantos anos, você não vai da noite para o dia resolver e tudo vai ficar bom. Então, a diferença é que você precisa perseverar. A diferença de quem consegue para quem não consegue é que quem consegue perseverou, recaiu um monte de vezes e perseverou. Então, a gente tem grupo de prevenção, a gente tem grupo de codependência emocional, porque muitas têm relacionamentos, né, essas relações familiares. Antes de se tornarem independentes, muitas já eram de famílias de alcoolistas. Então, esses grupos foram sendo formados. A neurocientista Adriana de Martino, ela é especialista em nutrição, ela tem pós-graduação em psiquiatria nutricional, né? Ela é psicopedagoga e ela está se formando em nutrição agora, está finalizando já. E ela é formada em neurociências também. Então, ela trabalha muito a questão do intestino, da microbiota e da dependência de álcool, porque tem relação, né? Dizem que Então, o intestino é o segundo cérebro, né? exatamente. Então, até isso a gente trabalha. Por que também? 35% das nossas mulheres fizeram cirurgia bariátrica. Olha só. 35%?
Meu Deus. O índice Migraram a alto. compulsão. Migraram a compulsão É, que tinham é, pela comida para o álcool. passaram para a bebida. É. Quer dizer, de Gente, qualquer forma, a ingestão, né? Ficou na parte da oralidade, né? Não, e não tratou, agora, né? Fazer uma cirurgia Sim, é uma coisa. Assim, quando você tem uma compulsão e obesidade, a obesidade é sim, uma doença, ok, vai fazer a bariátrica. Mas e a compulsão? Tá ali, sim, tem que sim, tratar na terapia, com psicóloga, né? sim, E aí não sim. trata. Aí fica É, magra, mas a compulsão tá ali, não tratou. E aí não é, consegue mais comer. Aí ela passa a é, beber. Só que é, uma mulher bariátrica, o organismo dela absorve 3 vezes mais o álcool ou qualquer outra substância do que um organismo que não fez a cirurgia. Então, pensa, se uma mulher que fez bariátrica consome 3 latas de cerveja, é como se o organismo tivesse absorvendo 9. sim. é É mesmo. muita, muita coisa. Então, Olha, ela interessante. fica dependente muito mais rápido. É. De qualquer Agora, forma, Grazi, me diga uma coisa: você falou em euforia e depressão, mas você focalizou mais a depressão. Uhum. Enquanto eu, como leiga, eu acho que a bebida é para a gente buscar a euforia, porque todo mundo, quando bebe pouquinho, fica alegre, comunicativo, sai contando piada, sai falando besteira, sai dançando. Eu, por exemplo, tomei uma caipirinha e eu gosto de ficar dançando, porque eu adoro dançar. Então, fica uma coisa muito prazerosa exatamente por isso. Aí você está trazendo essa questão não da euforia, mas da depressão, e eu não estou conseguindo acompanhar isso. É porque o álcool, Me ele tem. explica bem como é que é. A depressão é pós, mas não é antes. E Não, nem olha você só. vai procurar porque está deprimida. É isso? Tem gente que procura álcool porque está deprimida, está com depressão e quer beber para anestesiar, para não ter que lidar com aquele sofrimento, com aquela, né? Tem gente que, muitas mulheres, por incrível que pareça, têm dificuldade até de ir num psiquiatra. Até hoje as pessoas têm dificuldade de ir num psiquiatra, né? Então, a mulher é muito cobrada, né? Muito exigida, né? Então, mas o que que acontece com o álcool? O álcool tem uma psiquiatra que eu amo, que é a doutora Ana Maria Barbosa, né? Ana Maria Barbosa, é. E ela fala, né? O álcool é a única droga, primeiro, é a única droga que causa é a Ana coma. Beatriz Barbosa. Ana Beatriz Barbosa, desculpa, Ana Beatriz Barbosa. Primeiro, o álcool é a única droga que causa coma. Só Como? o álcool. Só o álcool. Como alcoólatra. Alcoólatra. Coma alcoólico, é a Alcoólatra. única droga, tá? E ele tem 3 estágios. Também é a única droga que o indivíduo passa por 3 estágios ao consumir. Se você toma duas, vou botar cerveja, tá? Porque as pessoas acham que cerveja não é droga. Se a pessoa toma 2 latinhas de cerveja, ela relaxa. Aí é o primeiro efeito do álcool, o relaxamento. De 3 a 5, 6, euforia. Aí você fica engraçada, divertida, perde a vergonha. Dali para frente é lama. Provavelmente você não bebe o suficiente para ficar tirar a roupa, subir, não sei o quê, e perder a noção, e ter apagão, e desmaiar, e chegar em casa não lembrar como é que entrou no carro e dirigiu. Esse é o terceiro estágio do álcool. Só que ele é dose dependente. A pessoa acha que vai continuar bebendo e vai voltar para a euforia. Não volta, só deprime. Só deprime. Entende? Então, a Ah, dependência acontece ali. Existe um termo também que chama binge drinking, que é muito comum em jovens. Sabe essas festas de universidade, você fala, chega 10 horas, de 10 à meia-noite vai ter bebida gratuita, bebida liberada. Aí eles vão e bebem 2 horas seguidas uma quantidade absurda. Entram em coma, tem amnésia alcoólica, tem apagão, tem uma série de coisas, intoxicação alcoólica, porque é um consumo muito grande de álcool num curto espaço de tempo. curto espaço de tempo. E às vezes sem alimentação também, né? O que também possibilita que você não se recupere de momento nenhum, né? E a mulher, gente, é importante falar que não estou falando nem de bariátrica.
o organismo da mulher é diferente do organismo do homem. A gente Sim, tem mais gordura no corpo, tá? Tô sim, falando assim, de forma geral, a mulher tem mais gordura, menos água no organismo e menos enzimas que processam o álcool, que é a não sei o que lá, não vou lembrar o nome, mas é uma enzima que processa o álcool no fígado. A gente tem menos do que os homens. Então, se uma mulher bebe a mesma quantidade de álcool que o homem, durante, sei lá, um tempo, ela vai ficar, em média, 2 a 3 anos dependente mais rápido do que o homem. Porque o álcool, ele fica concentrado, a água, menos água e muita gordura, ele vai ficar mais tempo concentrado no organismo. Então, ela fica dependente mais rápido. sim. Porque aí já passa a integrar quimicamente, né? O nosso organismo ele é muito inteligente, né? A capacidade de adaptação. Se você coloca nessa situação de álcool, né? Ou álcool diariamente, não importa a frequência, mas se você expõe, o organismo entende que aquilo está fazendo parte dele, então ele passa a querer que aquilo passe a fazer parte, né? É assim, esse é o processo, né, de qualquer droga, né? Uhum, E é interessante também que se a gente for para as outras drogas, né, por exemplo, cocaína, principalmente, o que se sabe é que, por exemplo, aquele primeiro gás, né, que dá, né, quando você faz uso pela primeira vez, a pessoa fica procurando de volta, mas nunca mais tem aquela mesma sensação, né? Então, uhum, parece que no alcoolismo também tem essa vivência, né, de uma euforia que você está querendo buscar, mas que, na verdade, você não encontra mais, né? Mas fica naquela busca incessante, né? uhum. Porque E, e vo- o organismo já ficou dependente, né? já está codependente. E, assim, dentro das O, histórias, né, que vocês, óbvio que vocês devem escutar, né, todas essas histórias e tal. Existe assim algum ponto, porque, por exemplo, você falou da questão da mãe, né? E a gente sabe que a mãe, né, exerce um papel muito importante, porque é ela que gera o bebê, né? E através do vínculo diádico, né, que ela vai estabelecer com essa criança, né, que é a ligação dela com o bebê, é que essa criança vai ter um desenvolvimento saudável ou não, né? Se ela não conseguir fazer essa vinculação de uma forma satisfatória, não precisa fazer excelentemente, mas é aquela questão da mãe boa o suficiente, né? Você percebe que assim a maioria, não sei o percentual dessas pessoas, dessas mulheres, né, não tem assim uma boa vinculação materna? Uhum. É Com isso certeza. mesmo? Quase todas elas, sei lá, 90%, 88%, tem, vem já de família de alcoolista. Então, o pai era alcoolista, a mãe era alcoolista, os dois eram alcoolistas, o avô era, a avó. Então, toda família que tem uma dependência, a família já é disfuncional, os papéis já estão invertidos, né? Já não tá, o sistema familiar já não está funcionando bem, porque normalmente a mãe acaba virando mãe do marido, se o marido é dependente de álcool, a filha ou o filho acabam ficando sofrendo uma certa negligência nessa, né, nesse papel ali, tanto do pai quanto da mãe, né? É, e ali a gente, e na associação é assim, é muito, é demais, assim, é quase que todas elas têm essa questão desse abandono afetivo que elas tiveram, que nós tivemos, né? A minha mãe era alcoolista também, né? Então eu queria uma mãe que me levasse para a escola, que fizesse dever comigo, eu não tinha. E durante muito tempo eu sofri por isso. Hoje eu já me tratei o suficiente para entender que ela me deu o que dava para dar e que ela estava muito doente também, né? Mas até a gente entender isso é muito sofrimento. E aí esse vazio que fica, tem até um livro infantil lindo que eu amo que chama Vazio.
que fala desse vazio da criança, né? A gente começa a preencher com comida. Muitas mulheres têm compulsão alimentar, fazendo ou não, tendo feito ou não a bariátrica, tem questões ou anorexia ou compulsão alimentar, tem questão com a comida, né? E aí depois migram, fazendo a bariátrica ou não, para a bebida. Então é aquele vazio que a gente traz desde pequena, né? Por conta dessa que eu chamo de maldição hereditária, porque a predisposição genética representa 50% da probabilidade da pessoa se tornar dependente, né? Então, é muito familiar, é genético, né? Não é só a questão da genética, né? Existem outros fatores, né? Você pode ter, por exemplo, na minha família, eu e meu irmão, filhos de alcoolistas, sobrinhos de alcoolistas, netos de alcoolistas, os dois alcoolistas. Mas tem família que um se torna alcoolista, o outro tomou a bebida, né? Mas a predisposição está ali. Quais são os outros fatores? O ambiente, né? Se começa a beber, quanto mais cedo o jovem começa a beber, adolescente bebe com 13, 14, o cérebro não está nem formado, o cérebro se forma com 23 anos. Então, o adolescente Na começa. verdade, o processo cognitivo vai até 30. Aí, e aí a criança começa a beber com 13 dentro de casa, incentivado pelos pais. Deixa eu beber, qual o problema? Não sabe? Meu filho, o Dá uma cérebro do seu prova aqui, filho, dá entendeu? uma provadinha aqui, Né? é. E aí, quanto mais Ô, cedo a Grazi, pessoa bebe, maiores as chances dela se tornar dependente. olha Isso só, tudo é a escondido, Cristiane gente, é quer saber a terrível. diferença, e você falou todo o tempo em alcoolista, e ela quer saber entre o alcoólatra e o alcoolista. Se são dois termos diferenciados por algum motivo, ou se pode se usar um ou outro, tanto faz. É a mesma coisa, só que alcoólatra, o sufixo da palavra, né, designa adorador de álcool, né? Alcoólatra é um adorador de álcool, que não é o nosso caso, né? E é um termo antigo e pejorativo. Alcoólatra, bêbado, viciado, né? Então, é um termo muito... é alcoólatra, né? Como se não fosse uma doença séria, difícil de tratar, multifatorial, né? O tratamento precisa ser multidisciplinar, muito difícil, né? E alcoolista é um termo para quem tem a doença, Ah, tá. né? É um termo coerente com a doença, né? Acho que é isso. E você coloca assim em termos de doença, porque tem essas perdas como consequência, né? Que é o que você falou, você vai destruindo as relações, você vai se distanciando de uma produção, né? Porque o trabalho é, acaba não absorvendo, né? Esse tipo de, de hábito, né? De necessidade, né? É uma doença porque é um transtorno mental. Tem a depressão, tem transtorno bipolar, tem transtorno de ansiedade, que são doenças mentais. O alcoolismo é uma doença mental, né? O álcool age no sistema límbico, no sistema de recompensa, né? Se você come um chocolate, o chocolate vai para a mesma área do cérebro, sistema límbico, né? E vai gerar o prazer. Só que se você come um chocolate, sei lá, você vai de uma escala de 1 a 10, você vai até, sei lá, 3, né? Nossa, chocolate é bom, quero mais. Se você ficar comendo chocolate que é açúcar, Sim, que a grande maioria do chocolate não tem cacau, tem açúcar e é, gordura, sim. né? Você vai ficar dependente. O álcool, ele vem da cana-de-açúcar, assim como o açúcar vem da cana-de-açúcar, né? Só que o álcool é uma substância que, numa escala de 1 a 10,
ele vai a 11 de prazer. O prazer que ele dá nessa caipivódica que a Helena falou, porque se a gente ficasse ali até 4 doses, que é o que a Organização Mundial da Saúde diz que é o menor impacto, porque não há dose segura. A Organização Mundial da Saúde fala, não existe dose segura. 73% das doenças crônicas não transmissíveis no mundo, câncer, doenças hepáticas, doenças do aparelho digestivo, coração, são causadas pelo álcool. Mas a indústria não deixa que essas informações cheguem às pessoas. 73%. É Ah, muita coisa. morreu do coração. Não, morreu de álcool. Ah, morreu de esteatose hepática. Álcool. Ah, morreu de câncer de mama. As chances de uma mulher ter câncer que bebe, não é dependente de álcool, tá? Que bebe com frequência, ter câncer de mama, bebendo, aumenta 20% as chances dela ter. Então, álcool é droga, gente. Corrói os ossos, corrói o organismo. Não é brincadeira, Sim, entendeu? Então, sim. Olha, isso aí a gente não sabia. Olha só, eu tenho que falar do bate-papo aqui do canal. A Vera Berciani está dando boa tarde, dizendo que está uma excelente conversa, de muitíssima utilidade pública. ih, travou. Acho que travou. Eu acho que Helena tá replicando. Que o Reinaldo diz que também vai passar a usar o termo alcoolista a partir de agora. Então, já encontrou um adepto. Muito bem, Reinaldo. Acho que ela está travando. Helena, Oi. ah, Ouviu, Grazi? Eu ouvi mais ou menos, porque estava travando, mas tem uma Você pergunta. ouviu? Ah, ouvi. É Ah, porque tá. tá. Então, olha só. A Vera está achando assim, de muita utilidade pública e ela quer saber se esses encontros promovidos pela associação são online. são todos online. Vou até fazer que eu acho Uma que propaganda. a gente tem que ter orgulho de um trabalho nosso, né, criado no Brasil por brasileiras, mulheres alcoolistas, né? A gente tem o reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde, que apoia o nosso trabalho. A gente trabalha de forma 100% virtual. Já estamos no Brasil todo o Brasil. Já alcançamos brasileiras em Portugal, Irlanda, Itália, Suécia, já alcançamos outros países de língua portuguesa, como Angola e Portugal. Temos uma portuguesa e temos uma angolana na nossa associação. Então, sim, eles são. Todas as reuniões são online, né? As atividades, na verdade, porque a gente tem reuniões online, a gente tem os grupos terapêuticos, a gente faz lives, né, pelo Instagram, a gente tem um site hoje que é o associaçãoaf.org. Temos grupos para familiares, então hoje a gente até abriu esse grupo para familiares de homens e mulheres, porque vinham esposas, né, vinham mães de jovens, né, de homens, né, a mulher sempre é mais acolhedora nesses casos, né, assim, pelo menos com o homem, né, e a gente abriu, então hoje a gente acolhe familiares de homens e mulheres que estejam fazendo dependentes, né, de álcool ou de outras drogas. Mas é todo online, o cadastro é lá pelo site e a gente tem uma equipe de boas-vindas, são mais de 50 voluntárias, todas alcoolistas, que se recuperaram através da nossa associação e que hoje trabalham dando de graça, né, o que elas receberam aí na nossa associação. É isso.
Grazi, eu queria também reforçar, já que você falou sobre online, que existem também encontros presenciais em São Paulo, em Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro e Uhum. em Porto Alegre, não é isso? Então, podia falar também, fazer essa referência? Claro, a gente faz encontros presenciais no Rio todo mês. São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, a gente faz a cada 2 meses, 3 meses. Por exemplo, agora eu estou em BH. A gente vai fazer um encontro domingo, um café da manhã aqui com as mulheres de BH, que a gente chama de girassóis. Né? Nós somos um jardim de girassóis, porque na ausência de luz do sol, a gente se vira uma para as outras e troca energia. Então, o nosso símbolo é o girassol por isso, uma ajuda a outra. Né? Aqui na nossa associação, ninguém realmente larga a mão de ninguém, a gente vai se ajudando. Então, estou aqui em BH para fazer esse encontro. Dia 10 vai ter um churrasco no Rio, sem álcool, óbvio, né? Mas com muito suco, água de coco, soda italiana, refrigerante para quem bebe, enfim. Então, a gente faz encontros presenciais, a gente faz encontros culturais, né? Vamos a teatro, vamos a cinema, vamos a museu, exposições e tal. A gente está sempre fazendo esses encontros presenciais. E a gente tem uma convenção anual. Esse ano a convenção foi em outubro, a gente reuniu 60 mulheres em Botafogo, foi uma loucura. E em ano que vem vai ser em outubro, em São Paulo, e a meta é alcançar 100 mulheres nessa convenção. É isso. Eu estou pensando aqui, Grazi, a gente está próximo de festas, né? Por Natal, Réveillon, que tradicionalmente buscam, né? Porque de alguma forma a bebida, principalmente o vinho, né? Ele é tido assim como uma coisa boa de você brindar, né? De celebrar a vida. Geralmente a gente faz uma celebração de vida com alguma bebida alcoólica, né? E você acha que assim a proximidade dessas datas faz com que as pessoas, com que as mulheres, né, saiam, né, dessa meta de não consumir álcool? Que eu acho que deve ser é um período assim bastante difícil, né? Tem muitas mulheres, assim, o alcoolismo, a gente costuma falar que é a doença das emoções, né? Porque como a gente vem de família. Ai, gente, desculpa que tem um cachorro aqui na casa. Peraí, deixa eu só. Ser entrevistado. Gente, Mas, desculpa, mas assim, né? Ao vivo é isso. Eu estou na casa de uma amiga aqui em BH e tocaram a campainha, mas enfim. Esqueci até o que eu estava falando, gente. É, Data do final de ano. A gente fala que o alcoolismo é a doença das emoções, né? Por quê? Como a gente vem de família disfuncional, né? A gente não aprendeu a lidar com as emoções, porque famílias disfuncionais, o que mais falta é comunicação. Não tem diálogo, não tem exemplo, não tem conversa. Normalmente, onde tem álcool é aquela coisa de gritaria, de briga, de não sei o quê. Então, primeiro, a gente é mulher, então a gente já nasce para servir, para cuidar, para tratar do outro, para não olhar para os nossos sentimentos e olhar para o sentimento do outro. Olha só a comparação, duas comparações que eu vou fazer. Uma, quando um homem quando um homem está dependente de álcool na família, ele é casado, tem os filhos, o quê? O que que acontece? Para a família. Oh, meu marido está dependente de álcool. Oh, meu genro, até a sogra, cara. Meu genro está dependente de álcool, né? Aquela confusão toda. O que que a gente vai fazer? Não você está entende falando assim, existe uma mobilização, né? para todo mundo que aquele Todo homem, mundo tadinho, está tadinho é precisando. dele, né? Agora, se a mulher está bebendo, está dependente, está doente, ela é uma péssima mulher, o marido vai trocar ela por outro e troca por outra e troca mesmo, tá? Ela bebe escondido. A própria mãe dela fala: você vai perder seu marido, você não está cuidando direito dos seus filhos.
Quando ela pensa em internação, o que que eles perguntam? "Ah, com quem que vai ficar os filhos? Gente, ela não fez as crianças sozinha. Vai ficar com o pai, com a mãe, com a avó, papagaio e periquito. Como vai ia ficar com o homem? Então, assim, é muito desigual. É muito desigual. Já é desigual pelo fator orgânico, já é desigual porque a gente vive numa sociedade feita por homens e para homens, né? Então, assim, aí se a mulher tá num bar bebendo sozinha, é puta, desculpa, falei um palavrão, mas é isso, não tem outro termo. Se o homem tá bebendo, ele é o garanhão, né? Se ele fica doidão, todo mundo leva ele para casa. Se a mulher fica doidona, ela é estuprada. Ela é estuprada. Então, é muito desigual. É muito desigual. Então, quando a gente fala de emoções, muitas das nossas mulheres foram abusadas na infância por familiares, por Pessoas tio, próximas, por né? primo, por pai. Muitas. Então, essas dores todas, elas vêm carregando e o álcool, no início, aliviou. Só que ele cobra. Ele tem um preço, porque a pessoa vai ter que pagar a dependência, né? Com a dependência. E aí ela acaba com a vida dela. Porque o que que ela tem que tratar? As emoções. Que nunca disseram para ela que ela tinha importância. Nunca disseram para ela que ela era um ser humano digno, né? Um ser humano que merece ter uma vida, né, digna e que ela precisa se colocar em primeiro lugar. A gente fala isso direto. A gente trabalha recuperação com empoderamento. Não tem para gente recuperação de mulher sem empoderamento. O que você chama de empoderamento? Ela precisa ter autonomia financeira, autonomia emocional. Então, o nosso carro-chefe é a terapia, né? Se vai fazer com psicóloga, vai fazer com terapeuta, ou começa com terapeuta para tirar, né, para dar uma equilibrada, depois vai para psicóloga, vai para psiquiatra, né? A gente tem uma parceria com um valor bem acessível e ela precisa ter essa autonomia e ela precisa aprender, porque muitas nunca tiveram autoestima. Sofreram bullying, eram gordas, mulher tem que ser magra, aí tomaram remédio para Sim. emagrecer, aí bota silicone, aí bota não sei o que na bunda, aí bota não sei o que não sei aonde, e continua infeliz, porque ela É. quer agradar os outros e ela não aprende, ela não sabe nem do que ela gosta. Elas não sabem do que elas gostam. Eu não sabia do que eu gostava, porque eu vivia Ia na onda, é isso? Ia na onda. um do outro, tem que casar, tem que ter filho, tem que ser feliz porque tem que ter um homem do lado, ou uma mulher do lado. Por que que tem que ser assim? Por quê? Sei, né? Mas eu fui criada dessa maneira e muitas foram criadas, a grande maioria foi criada dessa maneira, né? Então, o empoderamento é começar a entender que a gente vive num mundo desigual, né? Que a gente precisa de respeito. Outro dia eu estava assistindo, foi a Ana Beatriz Barbosa também, eu achei incrível. Quando você faz cosquinha numa criança, né? Antigamente eu vivia, né, aquela coisa de brincar, de fazer cosquinha, você fala, para, e a pessoa continua fazendo, isso é uma falta de limite. Quando a criança fala para, o pai, a mãe, tipo, papagaio, tem que parar. Quando não para, ali já foi rompida, já rompeu um respeito que a criança precisa ter. E aí ela cresce com isso. As pessoas vão encostar em mim, vão fazer o que quiserem no meu corpo, principalmente mulher. E eu tenho que aceitar. Então, assim, eu achei, caramba, mas é isso, né? Né? Se você não abrir a perna para o seu marido toda noite, ele vai ficar com outra mulher. Ele vai ficar de qualquer jeito, ele é homem. A grande maioria vai fazer, você abrindo a perna para ele ou não. Né? Isso é cultural. E aí elas bebem, como eu bebi, enfim. Então, esse empoderamento é delas entenderem isso, né? Que a gente precisa de mulheres em cargos de liderança para levantarem bandeiras que nos defendam, que a gente precisa de mulheres falando com autonomia financeira. Sabe quantos por cento das terras, das propriedades do mundo
são de mulheres? Então, se eu 2%. for... Porque as mulheres antigamente, como a minha avó, herdou muito dinheiro do meu avô, sei que eu estou saindo do alcoolismo, mas isso tudo leva ao alcoolismo. Né? Ela herdou que meu avô tinha muito dinheiro, e aí ela casou com um alcoolista, porque meu avô era alcoolista, e ela reproduziu, né, ela identificou no cara uma coisa muito familiar e casou, e o cara foi embora com o dinheiro dela. Sabe o que minha avó teve que fazer? Se prostituir no início do século passado, porque ela não sabia fazer nada. E ela não precisaria nem se prostituir, só do cara ter roubado a herança dela, ido embora com o dinheiro dela, deixado ela com 2 filhos, ela já era a pior das mulheres. Então, não dá para a gente falar que o alcoolismo é igual para homem e mulher. Não é, o mundo é desigual para a gente. Né? A gente está aí no mês dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência, né? Começa agora dia 20, começou agora dia 20. Mulheres negras, pretas, sofrem muito mais. Sofrem muito mais. Então, esse empoderamento é isso. Agora, Grace, eu eu queria acho que você está... saber uma relação, se vocês têm essa relação entre os vários tipos de vícios, vamos dizer assim, né? Em relação às mulheres, evidentemente. Por exemplo, mulheres que consomem droga como a cocaína, como crack, que o crack, por exemplo, é uma praga no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Eu frequento de vez em quando, porque eu tenho família lá, eu fico impressionadíssima com o número de homens e mulheres. Agora eu não posso fazer essa distinção, porque eu não estou focada também, né, nessa confusão toda. Só que o álcool, eu acho que tem um componente, você já até mostrou isso para a gente, mas eu estou só reforçando essa visão que você tem. O álcool é alguma coisa que é permitido socialmente. Você provavelmente não vai entrar numa casa de uma família, pelo menos de classe média, que não exista uma garrafa, pelo menos, guardada no armário de vinho, de um bom vinho, ou de, sei lá, uma garrafa de vodka, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é assim, é tão natural como se você tivesse um queijo para oferecer. Aliás, o queijo sempre associado ao vinho. Vamos tomar um bom vinho, comer um bom queijo. Por exemplo, outra questão também, na Itália, né? Você tem até estudos e que as famílias longévolas têm o hábito de usar o vinho constantemente. Não de forma exagerada, isso é dito, né? Mas, assim, pelo menos um copo por dia, que isso para longevidade, para saúde, é ótimo, maravilhoso. Então, Não eu é, queria que tá? Não você... é, não é. Pois é, Desculpa eu te queria interromper, que mas não você é, tá? distinguisse isso aí, É, que assim, fica... há anos atrás, a indústria de bebidas alcoólicas, isso tem, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar no próprio Instagram, patrocinou uma série de pesquisas para que manipulassem resultados dizendo que o vinho fazia bem ao coração e que a pessoa conseguiria uma vida melhor, mais longa, bebendo vinho. Isso é mentira. Isso é pesquisa Mentira! Eu comprada por sempre acreditei nisso, olha só. Você está desconstruindo as minhas crenças. Pode desconstruir, porque não tem nada melhor do que água. Nada melhor do que água. Nada, né? Eu tomando água. Exatamente. Quanto mais água, melhor, né? Ainda mais nesse calor, né? O álcool, ele desidrata. É. Ele desidrata, né? Então, existem muitas crenças com relação à bebida alcoólica, né?
olha que incrível. A cerveja, por que que tem? Não estou falando de internet, mas na televisão você não vê propaganda de uísque, você não vê propaganda de vinho, mas você vê propaganda de cerveja. O nosso país é tão sem vergonha, né, que eles criaram uma lei de que a propaganda de bebidas alcoólicas não poderiam ser veiculadas na televisão, mas, aí vem o mais, Tem a a, pegadinha. a velha pegadinha, a cerveja tem acho que 13% de teor alcoólico. Então, eles colocaram acima de 13%. Então, a cerveja, ela tem mais, ela faz parte do Ministério da Agricultura. Então, ela é considerada porque tem mais cevada, tem mais trigo, tem mais não sei o que, sei lá. Então, não é considerada que não, como se não causasse dependência. Por isso que você vê propaganda de cerveja para torta e direito. A Ambev é uma indústria multimilionária. Eles pagam psicólogos, os melhores marqueteiros, para entenderem. Outro dia me mandaram, no Dia dos Pais, me mandaram uma propaganda de uma bebida, que eu não vou fazer propaganda do nome, que eu me recuso, mas era assim, a criança, a garotinha, uma menina, por quê? Porque querem vender para mulher, porque tem público para consumir ainda, o homem já está saturado. Então, é uma menina puxando o pai no Dia dos Pais, e o pai levando a menina levando o pai até a cozinha, e aí o pai abre a geladeira e a geladeira está lotada de cerveja. Lotada. E aí o pai chora, se comove, a filha abraça. E aí quem me mandou falou: Olha que coisa linda, eu acredito ainda no mundo. Aí eu falei: Meu Deus do céu, o que eu tô falando? Essa pessoa Isso, eu não tô ouvindo adora isso. cerveja. Para dizer que eu acredito no mundo com essa propaganda. Eu falei, gente, Olha que só, isso? Que é isso? incrível. Isso é uma mensagem, isso é É, um crime. é, E eles fazem, sabe o quê? Eles pegam a sem álcool, que tem álcool, tá, gente? Tem 0,5% de álcool, porque para fazer a cerveja tem que ter álcool, só que eles reduzem, mas não elimina totalmente o álcool, né? E eles vão nas escolas e a propaganda é, em determinada idade, você já pode consumir sem álcool, não vai te fazer mal. Mas aí você condiciona seu filho a acreditar sim, que aquilo ali faz parte da vida dele, que é inseparável sim, dele. E daqui a pouco ele sim. está bebendo com álcool, principalmente mulher. Então, assim, eles são criminosos. Eles são criminosos, sim. Eles botaram aquela monja, cara, aquela monja que todo mundo, ai, monja corre, monja não sei o que lá. A mulher ganhou uma grana para falar de moderação, para pegar um teste que é um teste psicológico, que só psicólogo distorceram o teste, colocaram, foi tão recriminado que tiveram que tirar do ar, porque ela ia para a televisão fazer propaganda de consumo de álcool, que é droga, de forma moderada, uma monja. Incrível. Mas olha só, a Vera voltou a falar alguma coisa, eu tenho que ler aqui o que ela disse. Olha, que a pandemia promoveu aumento na ingestão de bebidas alcoólicas pelas mulheres e recaídas naquelas que já não bebiam mais. É uma pergunta que ela faz, né? Ela quer saber disso. E depois ela diz que assistiu um vídeo do médico Samuel Dale Laster, muito bom e profundo sobre esse assunto. Parece que é balela essa história de que o vinhozinho, entre aspas, é ótimo, além de promover a sociabilidade. Então, tem uma pergunta e tem uma afirmativa desse Samuel Last. Você pegou a pergunta, Sim, o sim, Graziella? sim, sim. Eu vou começar pela de baixo. A Ariane é psicóloga, né? Existem outras formas da gente desenvolver habilidades sociais. O vinho não vai desenvolver isso. O vinho ou uma bebida alcoólica, ela vai te tirar a vergonha, mas quando passar a onda, você vai estar no mesmo estágio ou pior. Então, você pode procurar uma psicóloga para desenvolver habilidades sociais que não precise consumir álcool para isso, né? E com relação à pandemia,
Sim, as pessoas aumentaram o consumo dentro de casa, casais que quase não se encontravam, né? Passaram a conviver dentro de casa, passaram a beber, a violência aumentou contra idosos, contra mulheres, contra crianças, sempre permeados. Ah, mas é o álcool que causou? Não, o álcool facilitou, o álcool potencializou. Né? O cara já era agressivo, já existiam questões, mas o álcool, ele é um potencializador, um facilitador de violências. A Organização Mundial da Saúde tem um documento chamado SAFER, que são 5 orientações para que os governos possam reduzir o consumo, não é parar, tá? É reduzir, porque reduzindo o consumo reduz a violência. Então, é aumentar a tributação, acabar com promoção de bebida, acabar com o Zé Delivery da vida, né? Que isso facilita o consumo, facilita o aumento, que as distribuidoras tenham um mínimo de distância entre uma e outra, os bares idem, né? Os bairros que têm mais distribuidoras e mais bares são bairros mais violentos. Então, sempre onde o álcool estiver mais presente, a violência vai estar mais presente também, né? Então, sim, na pandemia, muita gente que tem 15 anos como eu sem beber ou mais recaíram, porque não é só parar de beber, é mudar toda uma vida, é ressignificar toda a sua vida, né? É aprender novas habilidades, criar novos hábitos, mudar os padrões. Então, precisa de como eu já falei, psiquiatra, terapeuta, psicóloga, atividade física, espiritualidade, que não é religião, né? Existe estudo, precisa estudar, saber que você está doente, né? Precisa se perdoar, né? Enfim. Você está falando uma coisa realmente é difícil, mas é necessário, que é essa coisa de você tentar construir dentro de você uma base que você não recebeu, né? Então, isso leva tempo, paciência e muito investimento, né? Investimento em terapia, porque às vezes a pessoa faz. Eu percebo isso. Por exemplo, hoje a moda é assim: todo mundo quer uma coisa rápida, né? Quase que é uma fast terapia, né? Você entra, já sabe tudo, já eu quero respostas, né? A pessoa não se propõe à construção dentro dela mesma, né? Isso não existe. Eu falo no consultório, não existe pílula mágica. O dia que acontecer essa pílula mágica, eu quero, né? Porque se é tão fácil, se é tão rápido, né? Por que não? Só que não tem, né? Então, essa paciência de você ir às consultas, de você falar o seu material, de você localizar o que realmente você deve falar, né? Todo esse processo é um processo que requer tempo e requer dinheiro, requer investimento. Mas as pessoas não, as pessoas hoje querem uma coisa rápida, estalar de dedos, né? E se não for assim, é porque não serve, porque então assim, eu percebo que está todo mundo tropeçando em cima de você mesmo. Uhum. Isso é que é o Mas triste. dinheiro para beber tem. Ah, Como que sabe fazer para beber terapia? tem. Mas quanto que É eu vou verdade. gastar? Aí eu falo Ah, assim, gente, quanto que você gasta com exatamente. bebida? É, Porque tem uma, assim, tem uma frase de Bion que fala que quanto custa fazer uma terapia? Quanto custa não fazer uma terapia, né? Ele vem com outra pergunta, né? é isso aí. Quanto custa não fazer uma terapia? E é um investimento, você não está gastando Sim, dinheiro, você está investindo em sim, você. sim. Gastar dinheiro, a gente gasta com bebida. Gastava, né? Eu não gasto. Eu vou, eu vou para os lugares, que é uma pergunta que as pessoas, mas eu vou ficar triste, eu vou ter que ficar dentro de casa. No início vai. Você vai passar por um luto, né? Porque o seu principal abusador, você está se divorciando do seu principal abusador, que é o álcool. Então você vai passar por um luto, né? Você vai precisar evitar pessoas, lugares e hábitos, né? Você vai precisar mudar, mas eu pulo carnaval, gente. Eu sou a mulher mais animada no carnaval e eu vou com minha garrafa de água, né? E já teve gente falando assim: o que você está usando? Eu falei: água. E eu não, e assim, Também. feliz da minha vida, Sim, e assim, sem gastar dinheiro. Eu sim. não vou dar dinheiro para a indústria de bebida alcoólica. Eu não vou. Eu me recuso
a botar esses caras mais milionários do que eles já estão matando as pessoas, entendeu? Então, eu sou muito radical com relação a isso, muito, né? Assim, álcool para mim é droga, igual cigarro, é droga. São as duas drogas que mais matam no mundo. A gente está aqui há quase uma hora. O álcool mata uma pessoa a cada 10 segundos no mundo. É São essa a três, estatística, Grace? é, Meu é, Deus. A são cada 3 segundos. três, Uma pessoa a cada 10 segundos a morre cada 10 segundos. por consumo de álcool. Acidentes de trânsito, feminicídio, doenças crônicas não transmissíveis, o próprio alcoolismo. Então, são 3,5 milhões de mortes por ano no mundo. É muita coisa. Vamos nos despedir, então. A gente está aqui refletindo, né? A Helena Porque já vai. Ó, vamos começar a beber água, Helena. Vodka, para de dar dinheiro eu para quem não merece. aqui, olha, eu já estou. Não, eu Eu não sou, olha também. só. Meu histórico, é até interessante eu mencionar isso. O meu histórico de criança, né? Porque você falou aí da genética e tal. Eu vivi uma situação muito complicada com meu pai, mas ele era viciado em jogo, quer dizer, Compulsão. totalmente diferente, né? Não, a Evidentemente, base é a mesma, é compulsão. Tá mas tudo é ali uma no mesmo compulsão, lugar. exatamente. Então, o que eu imaginava, a vida toda eu acreditei, que a compulsão está no cérebro, não é? Uhum. Então, você tem que se restringir. Por exemplo, eu não como açúcar, quer dizer, posso até comer um docinho, eu digo assim, café para mim é sem açúcar, mas eu posso comer um docinho, uma coisa assim, mas eu não gosto de ficar comendo muito doce. Por quê? Porque eu sei que é viciante. O açúcar é viciante. O E eu álcool sem sei que açúcar. vejo as pessoas com a mesma dificuldade de um alcoólatra, porque tem que comer Uhum. desmesuradamente, né? Compulsivamente. Ou seja, o chocólatra já tem até esse termo, né? Eu sou chocólatra. Quer dizer, ou seja, ele não conhece limite, ele se deixa, né, dominar por aquilo. Então, como eu sempre pensei assim, não, essa questão não é a bebida, não é só o cigarro, porque se o jogo não é nada, não é uma substância a ser ingerida, então isso está no cérebro. Então é o cérebro que controla. Então eu sempre acreditei nesse controle cerebral. E por Mas a isso, doença, desculpa te interromper, é justamente quando o cérebro não consegue mais controlar. Por isso que aí é exatamente. identificada como doença, como depende, como transtorno mental, entendeu? Então, Então, E daí eu digo assim: eu comportamental. posso usar o que eu quiser, porque eu nunca vou ser viciada em nada. Por quê? Porque eu não vou fazer disso aí uma compulsão em nada. Então, qualquer coisa, eu não vou usar abusivamente ou Uhum, assim compulsivamente, entendeu? E uhum. nunca consegui. Se eu quiser, eu não consigo, porque a minha mente é uma controladora, ela é uma ditadora, ela não me permite, não. Nunca. Eu mesmo fico admirada. Eu digo, como? Meu pai era dependente e eu tenho essa independência toda. Ou seja, eu dependo do direcionamento do meu cérebro. Eu não fujo, eu não desobedeço. Mas Era isso existe, que eu queria é dizer. assim, é porque aí eu Ah, entendo e respeito, mas é porque aí entrou. Se você tinha uma predisposição compulsiva, os outros fatores foram mais fatores de proteção para você do que de risco. O que acontece é que muitas vezes a gente tem a predisposição genética e a gente tem muito mais fatores de risco associados à predisposição que nos levam a não conseguir controlar mesmo, né? A perder o controle. Então, é realmente é difícil, sabe? Não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer como você
precisa colocar na balança, né? A gente fala assim, quando a pessoa fica dependente, ela tem mais fatores de risco do que de proteção. Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver mais fatores de proteção para que os fatores de proteção sejam maiores que o de risco. Entende? Então é todo é muito complexo, não dá, cada caso é um caso. Então É um caso. Mas bem então deve ter desenvolvido esses fatores de proteção, é isso? Você Eu mesmo devia ter fico me mais fatores de perguntando. proteção. Talvez a sua mãe Sim, tenha sido um exemplo melhor, né? O ambiente sim. em que você viveu te protegeu mais desse exemplo do seu pai. Aí teria que. Aí a Ariane vai marcar com você e vai. Mas olha, Mas deixa eu eu falar não vou uma coisa querer para você. pagar, não vou querer pagar, Ariane, para Paga me que dizer, vale muito. só porque eu fico Deixa eu curiosa, o falar, que ó, deixa eu falar uma coisa que eu vou te matar de raiva, então, para terminar, e vai Ah, ficar todo mundo com raiva de mim. Eu estou lendo um livro ah, que chama Por que nós dormimos? Porque o sono é o principal fator de proteção da nossa vida. Eu estou aham, lendo sobre isso, entendendo. Sabe qual é o produto mais vendido no mundo? ah, Petróleo. Sabe qual é o segundo produto mais vendido no mundo, Helena e Ariane? ah. Café. 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 A cafeína é droga, causa dependência. Aham, Então, ele fala no livro sobre cafeína. Então, assim, é uma loucura, né? Porque a gente vive num mundo tóxico. A é gente não claro, claro. Mas até Mas, café, só mas tomo, olha, eu adoro café, acho, eu mas eu só tomo também. café de manhã. Mas é Depois isso que eu ia também. falar. eu Eu sei que acho me que tira o sono, eu não tomo. eu ia colocar isso. Eu acho que a coisa também é da quantidade, né? A gente está falando de extremos, né? Quando a gente vai para os extremos, aí eu acho que não há. É isso, perdeu-se o controle, né? Mas quando você isso, uma tacinha, um cafezinho, né? Quando você pode aproveitar, é ótimo, isso faz parte. Agora, desembestou, aí é o problema. Aí é o problema. Mas, Tem que estar Helena, na vamos nos balança ali, né? despedir, Helena. Vamos, olha só, eu tenho que me referir outra vez à Vera Merciani, que ela está assídua aqui com a gente, é uma pessoa super interessante, é uma cantora e Oh, também violonista de primeira linha, maravilhosa. Então, ela diz que, olha, às vezes penso que já mudei demais a minha vida. E aí tem de mudar de novo. Quer dizer, a gente vive mudando, né, Vera? É claro. Aí ela agradece, diz que você iluminou a nossa tarde, e obrigada. obrigada, ela agradece a todas nós. E nós te agradecemos também, viu, Vera? Nós te Porque agradecemos você tem sido um também. estímulo para esse programa. E Sim, até apresentando aí a Tati, a sua filha, que deu uma ótima contribuição. sim. Então, é importante, né, a gente ver essa reciprocidade e esse retorno que o público possa nos dar e vá nos sugerindo mais coisas, tá bom? Sim, sim. Então, eu já vou agradecendo aí a Graziele e também a você, Ariane, e eu já me despeço e fico por aqui. Com a palavra, você, Ariane. Mais uma vez, eu acho que a gente está conseguindo assim, trazer contribuições importantes, né, para o canal, que é da medicina integrativa. Você vê quanta informação assim importante, não só para os adultos, mas também para os jovens, né? Como que a coisa chega, como é que vai se desenvolvendo, né? Eu acho até que a gente dá vontade assim, vamos daqui a um tempo repetir com outras abordagens, porque é um assunto tão complexo que vale a pena estar sempre assim, não deixando esse assunto morrer, porque realmente é o que a gente vê, né, na juventude hoje, essa coisa de achar que tem que fazer integração social através somente de álcool, ou somente de droga, ou somente de cigarro, né? E não é bem assim. As relações humanas estão muito deterioradas, né, ultimamente. Eu observo isso. Então, acho que a gente tem que tentar fazer a nossa parte, né? Que é trazer isso, né? Sempre essa coisa
de extremo, tudo que é demais, né? Tudo que é over, né? Não dá mais, não é saudável, né? E você, né, Helena, que é sempre inspiradora, né? Sempre alto astral, né? E a Grazi com a contribuição dela, e a Cris nos bastidores. Um beijo para todas vocês. Obrigada, gente. Ó, nosso Instagram, hein, alcoolismo underline feminino. Sigam a gente, Obrigada, divulguem. obrigada, Grazi. Obrigada, Ariane, obrigada, Helena e Cris, pela oportunidade. Ótimo.